Olá, eu sou o Fernando Rios. Seja bem-vindo aqui no meu canal com a palavra Fernando Rios. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu convido você a abrir seu exemplar bíblico no Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou estar lendo o verso 18. Exatamente isso, Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou estar lendo o verso 18, tá bom? Enquanto você procura, eu já lhe convido, você que não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, né, ative as notificações, para você ser notificado assim que a gente postar um vídeo novo. O texto diz assim: na verdade te digo que, quando era mais novo, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Esse texto aqui, eu vou trazer algumas aplicações, tanto no aspecto social, natural, mas obviamente também espiritual, e nós vamos trabalhar dentro do texto, então pode também ser considerado o que a gente já vem trabalhando no meu grupo exclusivo de conteúdo e também trabalhando nas lives, um sermão expositivo. Eu poderia colocar, e vou colocar, um título para esse sermão, que é a transição da independência para a dependência de Deus. Então, a transição da independência para a dependência de Deus. Veja que esse texto está num capítulo conhecido. Jesus Cristo aqui, ele já tinha sido entregue por nós, morrido no madeiro, morrido na cruz, já tinha ressuscitado, e ele estava em mais uma das suas aparições, né, depois da sua ressurreição. Então Pedro com outros discípulos, eles estavam numa pescaria, não é aquela primeira pescaria, já que já é uma segunda pescaria, mas como a primeira também é uma pescaria frustrada, porque eles não pescaram nada. Jesus aparece na praia e pergunta, e pescaram alguma coisa? E eles disseram, não pescamos nada. E Jesus incentiva, influencia, dá uma ordem que eles lancem a rede, e eles lançaram a rede, e pescaram 153 grandes peixes, e tiveram inclusive dificuldade para trazer essa rede cheia de peixes, mas essa rede ela não se rompeu. Muito bem, e quando eles ainda estão em alto mar, Jesus é reconhecido, e Pedro lança-se ao mar, e ele vai nadando até a margem, até o encontro com Jesus. Muito bem, eu só estou aqui bem brevemente, você pode ler esses versículos aqui do capítulo 21 e entender bem o enredo, o contexto da história, mas é só para você se situar bem no texto. Após uma refeição com os discípulos, porque quando os discípulos chegam na areia da praia, já está ali brasa, e sobre a brasa já tem pão e peixe. Após essa refeição, que essa refeição nos ensina algo também, mas eu não vou trabalhar nesse vídeo sobre essa refeição, eu aplico essa refeição como uma das mesas no meu livro A Mesa, o que você perde quando não se assenta à mesa de Deus. Quem sabe em futuros vídeos eu trabalho. Mas após essa refeição, Jesus começa um diálogo de restauração com Pedro. Por 3 vezes ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E vocês já conhecem as respostas de Pedro para essas 3 perguntas, né? 3 vezes Jesus pergunta para restaurar Pedro, né? Em paralelo com as 3 negações, as 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Muito bem, e aqui Jesus está num diálogo com Pedro e chega no verso 18, né? Após ter perguntado para Pedro 3 vezes se lhe amava, Jesus fala aqui no verso 18, na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, ou seja, quando você era mais novo, você se vestia, né? Vestia-se a si mesmo. Vamos trabalhar aqui primeiro com esse primeiro tópico, né? Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Vamos trabalhar com esse primeiro tópico. O ato de se vestir, para quem está com força, né? Na sua melhor idade, parece não significar muita coisa. Até o momento que você depender de alguém para se vestir. O ato de se vestir e ir para onde quiser, porque Jesus diz, quando você é mais jovem, Pedro, você se veste e vai para onde quer. Esse ato de se vestir e ir para onde quer, aplica, né, denota a uma independência.
independência, uma autoconfiança, né? Ou seja, é como se falasse, eu sou jovem, eu sou forte, eu me visto e eu vou para onde eu quiser. Eu posso me vestir e ir para uma vigília, eu posso me vestir e ir para uma lanchonete, ou seja, eu tomo as minhas próprias atitudes, eu tomo as minhas próprias decisões. É a tão sonhada e pregada falsa liberdade contemporânea. Contudo, o tópico 2, eu posso pegar esse versículo, versículo 18, a gente está trabalhando aqui já numa interpretação e aplicação, eu posso trabalhar em 2 tópicos. Então, o tópico 1, né? Você é jovem, se veste e vai para onde quiser. Agora o tópico 2. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Agora a gente pode trabalhar este como tópico 2. Mas quando for velho, você vai estender as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Então vai chegar um momento na vida das pessoas que a idade vai chegar. Se você, na melhor das hipóteses, tiver muita sorte, a idade chega e você continua saudável. Mas a gente sabe que é uma realidade na vida de muitas pessoas a idade chegar e com a idade o cansaço, a fraqueza, enfermidades. O fator dependência de alguém e precisar confiar em alguém entra em cena. Então, antes você era jovem, você mesmo se vestia. Mas chega um momento na vida de muitas pessoas, se não todas, que você vai depender que alguém lhe vista. Você não vai ter força ou até, quem sabe, capacidade mental suficiente de escolher uma peça de roupa e se vestir. É esse momento que nós damos valor, aquele momento que nós mesmos tínhamos essa independência, essa força de se vestir sozinho. Agora você precisa erguer os braços e depende de alguém lhe vestir. Entra o fator depender de alguém. Muito bem, eu tenho um filho muito novo, né, um bebê, e ele precisa tanto de mim como da minha esposa para ser vestido. Ele é totalmente dependente. Então, eu consigo entender um idoso olhando para o meu filho, que eu preciso vestir ele. Se ele fizer uma necessidade, eu preciso trocar ele. Eu preciso trocá-lo. E ele também é levado para onde nós queremos. A gente vai para a igreja, ele vai junto comigo, com a minha esposa. Se nós formos para a casa de amigos, para a casa dos pais, ele vai junto. Ou seja, ele é totalmente dependente, mas ele é uma criança, é um baby. Agora, o que Jesus Cristo está dizendo para Pedro? Pedro, olha, quando você era mais novo, você era totalmente dependente, se vestia. Mas chega um momento, Pedro, que você vai depender de alguém. Eu me lembro da avó e do avô da minha esposa, que chegou numa determinada idade e foram acometidos por enfermidade e precisaram depender dos seus filhos. Por exemplo, a avó, ela confiava, ela tinha liberdade com filhas, as filhas lhe vestir, não tanto com os filhos. E eu acredito, salvo engano, mas eu acredito que não chegou nem filho a lhe vestir, filhas a lhe vestia. Por quê? É uma intimidade, fala sobre intimidade, fala sobre confiança, dependência de alguém. E quando você vai depender de alguém, você vai deixar lhe vestir alguém que você confia, que você tem intimidade. Então, isso aqui nós estamos fazendo uma aplicação, uma verdade no sentido literal, no sentido social das coisas. Mas há uma grande aplicação espiritual aqui. É como se Jesus estivesse falando para Pedro: Pedro, até aqui, Pedro, você se vestia e você fazia o que queria. Você pegou a espada e foi cortar a orelha lá do servo do sacerdote e foi e cortou. Quando você me reconheceu, você quis lançar-se ao mar, se lançou. Você sempre falava mais do que os outros, sempre perguntava mais do que os outros. Esse era um perfil de Pedro, né? De totalmente independente, aquele jeitão do Pedro. Mas isso era até aqui, Pedro. Até aqui o quê? Até esse momento que você confessou que me ama, ou que no mínimo gosta de mim, e eu confiei a ti o pastoreio das minhas ovelhas.
A partir desse momento que as minhas ovelhas entram em cena, você deixa, Pedro, deixa de ser independente e passa a ser dependente de Deus, dependente de mim, para apacentar essas ovelhas. Até aqui, Pedro, você fazia o que bem queria, você ia para onde queria, mas agora não vai ser mais assim, Pedro. Agora você entra no fator dependência de Deus. Agora sou eu que vou te vestir com o revestimento do Espírito Santo que é narrado em Atos 2. Eu estou aqui, Pedro, te renovando e sou eu que vou te capacitar. Agora sou eu, Pedro. Você levanta os bracinhos e sou eu que te visto, sou eu que te levo, sou eu que te guio. Sou eu, Pedro, que te conduzo. É eu que vou lhe conduzir, Pedro. Agora, chega desse perfil de ser independente, agora você passa a ser dependente de mim. Confie em mim, Pedro. Esse relacionamento que tivemos aqui é para gerar uma intimidade de você confiar em mim. Você agora não é mais aqui o simbolismo do jovem independente que se veste, vai para onde quer e faz o que quer. Agora você passa a depender de mim, Pedro. Sou eu que vou te vestir, te revestir com o meu Espírito Santo, vou te conduzir, vou te guiar. Então veja que aqui Pedro está experimentando uma transição da independência para a dependência de Deus. E eu posso aplicar a você, ouvinte, você que está assistindo esse vídeo. Na tua caminhada também é assim no fator natural. Chega um momento que passa esse simbolismo jovial de independência, de fazer o que quer, ir para onde quiser. Se você deseja viver os propósitos de Deus para a sua vida, você precisa também transitar de uma independência para a dependência de Deus. Deus, através da sua palavra, Ele te convida a levantar os seus bracinhos e deixar que Ele te revista do Espírito Santo. Ele pegue na tua mão e te guie. Lembrando que o texto bíblico diz, Pedro, vão te levar para onde você não quer ir. E isso estava falando, no texto original, do tipo de morte que Pedro ia sofrer. Que nós sabemos que Pedro, ele foi amarrado, ele foi aprisionado e depois ele foi levado para uma cruz. Ou seja, cingiram Pedro numa cruz, amarraram literalmente Pedro numa cruz e levaram ele para onde a carne dele não desejava ir, que era ser crucificado. Ok? Isso sim é um sentido original de um prenúncio da morte de Pedro. Contudo, a gente pode, obviamente, é muito coerente essas aplicações espirituais, que fala de propósito, que fala de chamado. Se você tem um propósito e um chamado de Deus para a sua vida, no processo, você talvez vai ser levado para lugares, colocado em lugares que a tua carne não desejava estar ali naquele momento. Mas isso é ser dependente e viver na vontade de Deus. E Pedro está nessa transição. E é bem interessante que Jesus Cristo, ele pode, na prática, falar sobre dependência de Deus. Porque Jesus também, quando estamos ali no processo da crucificação de Jesus, o processo da via dolorosa, todo aquele processo de dor, que Jesus estava ali cumprindo o seu propósito, nós sabemos que vestiram Jesus com uma coroa de espinho e colocaram em Jesus uma capa de púrpura, né? Debochando dele, dizendo assim, salve o rei dos judeus. Jesus não queria receber aquela coroa de espinho. Jesus não queria receber aquela capa de púrpura, mas era uma capa de zombaria, de escarnecimento. E por quê? Mesmo Jesus não querendo, ele se permitiu, ele se entregou para viver a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. A gente sabe que o 100% homem de Jesus não desejava aquilo, tanto que no Getsemane ele falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Que Jesus ia passar por um sofrimento tanto carnal como espiritual. Nós sabemos disso, levando sobre ele todos os nossos pecados, o peso, o fardo de todos os pecados. Mas mesmo assim Jesus se permitiu ser vestido, ser levado, ser conduzido apenas para viver a vontade do Pai, apenas para cumprir a vontade do Pai. Jesus permitiu que vestisse ele com a capa da zombaria e do escarnecimento, para cumprir a vontade do Pai,
para ser submisso à vontade do Pai, porque o Pai entregou o Filho por amor a todos. Então Jesus não falava aqui com Pedro só teoricamente, mas na prática de alguém que cumpriu a vontade de Deus. E Pedro, nesse processo, eu quero ler mais um verso contigo aqui no capítulo 21 ainda. Pedro está ali sendo restaurado por Jesus nesse diálogo, e no verso 21, vendo Pedro a este, disse: Jesus, Senhor, e deste quem será? E deste o que será? Jesus lhe disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Para você entender melhor a quem Pedro está se referindo, vamos ler o verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia recostara também sobre o seu peito. Está se referindo a João. Então Jesus, imagine comigo aqui, Jesus está caminhando com Pedro, restaurando Pedro, conversando com Pedro. Pedro está num processo de restauração e transição ali. Mas em um momento, o versículo 20 diz: e voltando-se, ou seja, olhando para trás, Pedro vê João. E Jesus é indagado. Pedro pergunta a Jesus: e este, o que será deste? É como se falasse: bom, eu vou ser levado para onde eu não quero, vou ser cingido, né? Eu vou morrer numa cruz, como um senhor, vou ser preso. E João, o que vai acontecer com João? É como se Pedro falasse: qual vai ser a morte de João? O que será dele? Qual será o seu fim? Aí a resposta de Jesus é interessante. Olha só, olha o que Jesus diz no final do versículo 22. O que te importa? Segue-me tu. Ou seja, Pedro, eu estou te restaurando. Eu estou restaurando aqui o seu ministério. Eu estou te moldando. Você está numa transição. O que te importa, Pedro? O que vai ser de João? E se eu quero que João fique vivo até que eu venha? E tem várias formas de interpretar esse que fique vivo até que eu venha. Não é o caso aqui do vídeo de hoje. Eu quero enfatizar assim: o que te importa a ti, segue-me tu. Muitos, na sua transição da independência para a dependência de Deus, falha de olhar para trás, olhar para o seu amigo, olhar para o seu irmão. Deus, ele nomeia um curso de vida para cada cristão individualmente. Sim, nós somos sim um corpo, mas como um corpo, cada membro tem a sua funcionalidade e utilidade. Então Deus, ele nomeia, ele tem um chamado, um propósito para cada cristão. Mesmo que nós somos um corpo sim, mas como um corpo, cada membro tem a sua utilidade, a sua funcionalidade. Então muitos pecam na transição da independência para a dependência de Deus, muitos pecam no processo para viver o propósito, porque fica cuidando do propósito, do chamado, do ministério do outro. Nesse processo, ao invés de você olhar para o seu chamado, cumprir o seu propósito, você fica cuidando do outro. Muito bem, vamos dar um exemplo tão prático, é a mesma coisa. Eu vou exemplificar, vou usar a minha pessoa como exemplo. É mesmo se um líder, um pastor, falar: olha, Fernando, você vai pregar no culto de sábado. Daí eu falo: tudo bem, e o João, ele vai pregar em que culto? Aí o pastor me responde: o que te importa? Vai estudar para pregar no que eu disse para você, que é o sábado. Fernando, você vai louvar no sábado. Beleza, e a Clara, ela vai louvar no domingo? O que te importa que dia que a Clara vai louvar? Cuida do dia que você vai louvar, vai ensaiar, vai orar, vai se dedicar para apresentar um belo louvor, para expor um sermão com qualidade, com conteúdo e, mais importante, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, hoje, através da palavra, Deus falou: o que te importa o ministério do outro? O que te importa o chamado do outro? O que te importa o propósito do outro? Segue-me tu. Vive o teu chamado, vive o teu propósito. Não para de ficar cuidando do chamado e do propósito do outro. O ministério de muitos não floresce porque fica cuidando do ministério do outro. Isso eu vou repetir. O ministério de muitos não floresce porque fica cuidando do ministério do outro. Então Pedro, ele leva uma no peito. Porque ele está sendo aqui, renovado.
Ele está sendo restaurado, mas nessa transição vem o velho Pedrão. E ele fala, e este aí? Comigo eu já sei o que vai acontecer. E com este, o que vai acontecer? O ministério de João, Pedro, não é da sua conta. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério. Então, Roberto, o ministério de João não é da sua conta. O Gustavo, o ministério do Alfredo não é da sua conta. Cada um tem o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito, a sua finalidade, a sua utilidade, a sua funcionalidade no reino. Então, cumpre o teu, segue-me tu, faça a tua parte. Veja bem, olha como que é interessante. Pedro, ele não podia cumprir o ministério de João, como também João não podia cumprir o ministério de Pedro. Porque cada um tem a sua funcionalidade, a sua utilidade. João não podia levar a vida de Pedro, e Pedro não podia cumprir o destino de João. Aí veja bem, Pedro, ele sempre é tão afoito, e mais tarde, depois de ter sido revestido pelo Espírito Santo, ter sido trabalhado, veja bem, ele escreveu a Epístola da Paciência. Quando você lê a Epístola de Pedro, a primeira e a segunda, você vai ver que é a Epístola da Paciência. E João sempre tão sossegado, tranquilo, encostadinho na cabeça encostadinho, com a sua cabeça encostada no peito do mestre, ele escreve o Apocalipse, onde retrata o advento triunfante do Filho de Deus. Enquanto um, que é Pedro, que parece que sempre está um passo à frente, escreve sobre paciência. E o outro, que parece que sempre muito tranquilo, escreve as coisas acerca do futuro. Então, o que eu entendo com isso, o que eu aprendo com isso, não importa como te julguem. Ah, você tem um perfil muito acatado, não serve para ser um pregador. Não se prenda nesses julgamentos de terceiros. Viva o seu ministério, que Deus pode te capacitar e te revestir e surpreender a muitos. Nós somos uma pessoa antes do Espírito e outra totalmente diferente depois do revestimento do Espírito Santo de Deus. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha agregado a você, que você possa ter entendido um pouco do contexto original, as aplicações que a gente faz no sentido natural, social, mas principalmente espiritual. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações, siga as minhas redes sociais que está aparecendo aqui nessa tela. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.